Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui nesta terra maravilhosa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu, como um bom paranaense, também gosto de churrasco, então estamos em busca aí de uma churrascaria top hoje para almoçar, aquele costelão fogo de chão e tomar um mate bem caprichado. Para quem ainda não me conhece, como já foi apresentado, eu sou Samuel Veloso, sou gerente comercial na Estúdio Solar Estruturas. Nós somos uma empresa especializada na fabricação de estruturas para fixação dos módulos fotovoltaicos. E assim agora, como teve a palestra do Carlos, falando das oportunidades para o agronegócio, nós vamos falar hoje também sobre a importância de escolher uma estrutura correta e como utilizar a estrutura como argumento de venda para alavancar o seu negócio, para aumentar as suas vendas. Nós estamos em um momento agora que é um desafio, acredito que para todos os integradores, para o mercado de um modo geral, e nós temos que nos reinventar e entregar valor para o nosso cliente, não apenas um produto, ou uma venda, ou um sistema de um módulo muito simples, E hoje o objetivo da minha palestra é mostrar para vocês como que vocês vão se aprofundar um pouco mais de forma técnica no datasheet do módulo, no datasheet da estrutura e entender um pouco mais como que isso vai se aplicar no negócio de vocês para alavancar as suas vendas. Um pouquinho sobre a Estúdio Solar, nós somos uma empresa lá do Paraná, Prudentópolis é a nossa cidade, e nós começamos no ramo de estrutura em 2018. Já estamos no fotovoltaico desde 2015, que a gente já foi integrador também. Então, conhecemos um pouco as dores de cada um de vocês aí na questão de instalação. E nós viemos para o mercado justamente para atender essa demanda, entender qual que é realmente a necessidade do integrador, de colocar produtos com qualidade, com resistência, com confiabilidade, que é o que vocês precisam para cada instalação. Um pouco da nossa filosofia, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar do Dale Carnegie. Dale Carnegie foi um mestre que falou muito sobre relações humanas, sobre vendas, como falar em público e coisas no sentido voltado ao mundo dos negócios e também para a vida pessoal. E uma frase que nos motiva muito, que é do Dale Carnegie, ele utiliza, inclusive está no livro dele, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que diz que a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrando toda a nossa imaginação e entusiasmo na execução perfeita do nosso trabalho de hoje. O que nós dizemos aqui, quanto mais você busca ser o melhor no que você faz, quanto mais você busca entregar o máximo de entusiasmo, o melhor que você tem, você consegue ter um futuro muito sólido e conseguir também permanecer no mercado com bastante resiliência e estrutura mesmo em cada negócio. Hoje, os nossos diferenciais que trabalhamos, a nossa empresa, nós trabalhamos com estruturas tanto para telhados, como também estruturas em solo, carport. E hoje nós optamos em trabalhar com as melhores soluções em ligas metálicas para cada negócio. O nosso diferencial, que a gente diz bastante, que é em relação à integração do nosso comercial hoje com a engenharia. Nós falamos hoje para pessoas técnicas, Nós temos aqui diretores de empresas, engenheiros, nós temos técnicos, nós temos instaladores, temos muitas pessoas aqui que entendem de uma instalação fotovoltaica. E um consultor de vendas, ele tem que estar preparado e com tudo na ponta da língua para conversar com o integrador, conversar com o distribuidor. O nosso time comercial, ele passa por um treinamento muito objetivo na relação do nosso produto, como ele se aplica no dia a dia de vocês. A nossa engenharia ela é integrada ao comercial. Então, tudo que vocês perguntarem, vamos supor, se vocês compram com algum distribuidor que tem a nossa estrutura, que vocês precisam de algum apoio, precisam de algum material técnico, de um desenvolvimento de produto, de uma planta baixa, de uma usina, a nossa engenharia ela está preparada para dar esse suporte sem custo algum. Isso faz parte do nosso processo interno comercial. Também existem algumas empresas que compram diretamente conosco, projetos de grande porte, usinas de solo. Também nós conseguimos fazer todo esse processo justamente para que você consiga ser mais assertivo em tudo que você for fazer. Vou falar um pouquinho para vocês. Quem é das antigas vai lembrar bastante aí. Quem está há mais de 2 anos no setor aqui? Olha só. Quem está há mais de 4 anos no setor? Ó, tem um pessoal das antigas aí.
Vamos falar aí, meados de 2018, até um pouco antes, mas quando começou a dar essa explodida um pouco maior, nós estávamos falando com módulos ali de potências menores, de 340, 400 watts, até recentemente, inclusive hoje até existe a comercialização desses módulos. O que nós temos visto é que de 2 anos para cá, começou a ter uma crescente muito grande de variedade de módulos, de tamanhos diferentes de módulos, e isso impacta diretamente no fabricante de estrutura por conta da resistência, né? Então vamos supor, a gente trabalhava lá com módulos de 20, 22 quilos, e hoje a gente tem módulos de 38, 40 quilos, né? Nem só o tamanho do módulo, o peso do módulo em si impacta para nós, mas também a dimensão do módulo, o comprimento do módulo, a largura, e acho que até para vocês é um desafio muito grande, né? Vamos supor, a gente vai trabalhar com um módulo de 665 watts, aí, pesado pra caramba, para instalar é difícil, então precisa ser pensado com muito cuidado, como que a estrutura ela vai impactar no seu negócio, como que ela vai segurar para você garantir a resistência do módulo, para você não ter problemas com microfissura e vários detalhes nesse sentido. Então o que nós temos visto justamente é essa evolução. Nós trabalhamos lá, eu falei do pessoal das antigas, né, era bem fácil fazer dimensionamento, né? Módulo 2x1, colocava, multiplicava ali, seria bem rápido de fazer dimensionamento no telhado, né? Como que ele vai, quantos módulos cabem em cada linha, string, tudo bem certinho. E hoje nós já vemos módulos muito maiores. Então, por exemplo, vocês vão ver que a gente vai pegar alguns datasheets de fabricantes de módulos aqui. Então, a gente tem módulos de 1,14 por 2,27, que são os módulos de 550. Nós temos módulos de 590 com 2,45 por 1,14. Então, ele é bem alto, ele tem 1,14 de largura. Módulos de 665, por exemplo, tem 2,38 por 1,31. É pesado para arrebentar e é um módulo bem grande. Então, existem alguns fatores que são muito importantes, se vocês entenderem, como que vocês vão pegar no datasheet as informações e como que você vai escolher uma estrutura correta, como que você vai fazer a instalação no local correto para não perder garantia de módulo, para que você tenha uma melhor distribuição da carga do módulo, da carga de vento, na estrutura como um todo. Então, a análise do datasheet do módulo faz-se muito necessário, né? Para todos os projetos que vocês forem fazer o dimensionamento, for fazer a venda, um projeto em si, é muito importante vocês fazerem uma análise bem criteriosa. Não só do módulo como um todo, mas também os inversores, microinversores, tudo que envolve o sistema e também a estrutura, com certeza. Eu vou pegar aqui para vocês, a imagem ali ela ficou um pouco borrada, mas dá para vocês terem uma ideia um pouquinho. O que acontece? No datasheet do módulo, não sei se vocês já viram, na parte de trás do frame tem vários furos, ok? Lá tem furo para aterramento, tem furo para fixação, e tem aqueles furos ali, eles não foram feitos de qualquer jeito. Tem uma questão específica de como que vai ser, de como que foi dimensionado, por que daquele furo naquele lugar. Então, por exemplo, em relação, hoje a gente fala bastante sobre balanço. Quanto que vai deixar do módulo para fora, né, da estrutura. Então aqui, por exemplo, esse aqui é um módulo Canadian de 325 a 350, é um módulo, a potência é muito menor, né, quase não é utilizado hoje. Então é um módulo de 1,76 por 1,048 de largura. Se a gente for pegar a distância central que dá, a distância central máxima deste módulo, ele vai ser até 1,55, que é o máximo que pode ficar entre um trilho e o outro trilho. Para você achar qual que é o balanço máximo ou balanço mínimo, você precisa pegar aquela distância central, diminuir pelo tamanho do módulo e dividir por 2. Você vai saber quanto que ele pode sobrar na parte de baixo e quanto pode sobrar na parte de cima. Ou seja, neste módulo especificamente, o balanço mínimo dele é de 30 centímetros e o máximo que ele pode ficar é 38,7 centímetros. Então, nesse sentido, se você coloca ali o perfil e o módulo vai ficar ali com 45 centímetros de sobra para fora, automaticamente você está fazendo uma distribuição de carga diferente. Você pode ter um problema de deformação do módulo. Isso daqui está em todos os manuais de montagem de fabricante, está nos datasheets, todas essas informações. E é extremamente importante, porque caso em um possível evento catastrófico, vocês não venham ter algum problema em relação à garantia do módulo. Eu falo bastante sobre isso, gente, porque é muito importante. Praticamente ninguém fala sobre isso. E é algo muito importante para que quando você consegue ter essas informações, também agregar valor
né, dessas informações, quando você vai fazer uma venda, quando você vai mostrar para o cliente que você se preocupa não somente em fazer a venda, mas também de como que vai ser o dimensionamento, como que você vai colocar algo com responsabilidade, isso é muito importante. Vamos pegar um módulo um pouco maior aqui. Ó, da Solar de 430 a 460, é um módulo um pouco maior, 2.094 por 1.038. Ele tem um balanço central, uma distância central máxima entre trilhos de 1,80 e balanço máximo de 39 balanço máximo de 39 e balanço mínimo de 29. Se deixar com 45 centímetros de balanço, vai dar errado, vai dar ruim. Vai dar um vento lá e pode dar um problema, flambar, vibrar e dar algum problema no seu módulo fotovoltaico. Hoje a nossa maior realidade que a gente vê é módulos de acima de 550, certo? Eu acredito que é a maior realidade, o que as distribuidoras geralmente têm mais em estoque, a eficiência ou até a geração por metro quadrado ela é muito importante para você fazer essa análise, né? Então, por exemplo, quando se trata, vamos falar, por exemplo, este módulo, ele é utilizado tanto em telhados também como em estruturas de solo. O módulo de 570, 590 da Jinko, por exemplo, ele tem 2,40, 1.411 milímetros, para ser mais exato, por 1.134 milímetros, 1,14, né, que a gente fala. E a informação para a gente tirar, neste módulo, a distância entre um furo e o outro, a menor distância que tem ali, é de 1,10 m e o máximo é de 1,40 m. Então, como que você vai saber quanto que o módulo pode ficar? Qual que é o máximo que ele pode ficar para fora da estrutura? Então, você vai pegar o tamanho do módulo, 2.411 menos 1.110. Você vai pegar essa diferença, divide por 2, e ele vai ficar 655 milímetros. Então, o máximo que você pode deixar o módulo para fora do trilho é 65 centímetros. Nesse sentido, vamos supor, se você for utilizar uma estrutura que você vai fazer um cálculo, por exemplo, vamos pegar um caso prático. A maioria das estruturas de solo hoje são duplas. Inclusive, nós temos estruturas simples de uma linha de módulos, estruturas duplas de 2 linhas, e que comportam a todos os módulos, já que eu vou apresentar para vocês. Então vamos pegar, por exemplo, hoje no mercado ele trabalha com longarinas de 3 metros. Aqui vocês chamam longarina, tesoura, banzo, cada um chama de um jeito, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acho que está chiando um pouco o meu retorno aqui. Então, por exemplo, se você trabalhar com uma longarina de 3 metros, correto? Se você pegar uma estrutura dupla, ela vai ficar 1,5 m apoiado o módulo, ok? E vamos supor que a gente vai utilizar este módulo aqui. Se o módulo vai ficar apoiado em 1,5 m em cima da estrutura, vai sobrar quanto? 94 centímetros, certo? 2,41 para menos 1,50 sobra 94 centímetros. O que acontece aqui? Ó, o balanço máximo que pode é 65. O que vai acontecer? Ele vai torcer, ele vai quebrar, ele vai ter uma ruptura no frame. E isso impacta muito na resistência do material. Ah, mas a minha região aqui não tem muito vento. Gente, episódio complicado pode acontecer em qualquer lugar. A estrutura ela tem que ser dimensionada para suportar todas as cargas de vento de acordo com a norma NBR 6123, que é muito importante vocês terem isso na ponta da língua. Este aqui é um módulo específico da Jinko. Vou pegar aqui um módulo também que o pessoal está utilizando bastante, que é o módulo da Serafim, 655 a 670. Tem uma usina que a gente fechou nessa semana com um distribuidor, que eles estão utilizando este módulo, e eu trouxe de exemplo para vocês, que é um módulo que estão utilizando muito para estruturas de solo, né? Não apenas da marca Serafim, mas também de todos os fabricantes aqui de módulos, mas módulos dessas potências. Este módulo em especial, ele é mais largo, ele tem 1,31. Vocês viram que eu estou quase pegando o sotaque do gaúcho aqui, né? Largo, né? Estou aprendendo um pouquinho. Então o módulo ele tem 1,30 de largura. E ele tem 2,38. Também, no módulo da Serafim especificamente, ele coloca um local específico. 492 milímetros é o balanço máximo. Você não pode colocar mais balanço do que isso. Ah, mas a maioria das estruturas elas vêm pré-fixadas, tem um local correto para você colocar o trilho. E se eu fizer um furo separado, eu vou perder a galvanização, eu vou ter algum problema com a estrutura. Então, como que vocês vão fazer para se preocuparem com isso? Nós, da Estúdio Solar,
A gente fala bastante sobre isso, que é muito importante vocês analisarem essas informações, terem na ponta da língua, que o comercial tem na ponta da língua, que o pessoal que faz a precificação, o pessoal de compras, né, os engenheiros analisem o datasheet do módulo, peguem o datasheet da estrutura que vocês vão comprar, né, verifica se atende. Existem algumas empresas que fazem? Aumenta somente o banzo um pouco, mas também não trabalha com o dimensionamento do perfil. Quem é engenheiro aqui sabe que quanto maior o tamanho da distância que você vai ter do apoio, maior é o torque. Então não adianta eu pegar somente um perfil padrão e aumentar ali um espaço. Eu também tenho que trabalhar no tamanho, na dimensão do perfil de aço. Então, por exemplo, nas estruturas da Estúdio Solar, a gente trabalha com longarinas de 3 a 4 metros. Ela é específica de acordo com cada necessidade. No modelo nosso convencional, ele é 13,60 e no modelo da linha Forte, ele é 4 metros. A linha Forte ela atende a todos os módulos hoje existentes no mercado. Nós temos ainda uma linha que é acima, que é a linha Robust, que é algo assim, até hiperdimensionado, mas também caso você precise de ter algo assim diferenciado para venda no sistema, a gente também tem essas estruturas. O formato nosso de fixação, que é um detalhe muito importante, que vai entrar no que nós falamos agora. A fixação dos perfis, das terças, nós chamamos de terça, né? Perfil, longarina, na tesoura, ele é feito não é feito furo na longarina na parte de cima. A gente não faz furos pré-dimensionados na tesoura, ok? O formato de fixação, nós fazemos furos nas terças, a gente tem uma abraçadeira que entra por baixo, e antes de você fazer o aperto, você consegue regular perfeitamente onde você quer colocar o trilho. Então, o que acontece? A longarina, por exemplo, tem 4 metros, mas o módulo lá especifica que você tem que colocar o trilho em um lugar e em outro. A nossa estrutura você consegue regular perfeitamente onde vai ser o local que você quer colocar o trilho, sem perder a garantia da estrutura, sem precisar fazer nenhum pré-furo, nenhum furo adicional. Então é totalmente regulável essa questão. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode até passar no nosso stand ali, que eu mostro um vídeo para vocês, mostro alguns detalhes. Eu estive recentemente em Tocantins, uma usina de 1,8 mega, eu fiz vários detalhamentos ali para vocês entenderem como que fica a disposição do dimensionamento da estrutura no projeto. As estruturas de solo, então, nós trabalhamos com... quando vocês forem buscar uma estrutura de solo, para um projeto do agro, né, que o rei do agro falou agora bastante, agro, a maioria ou é um telhado de aviário muito grande ou é uma estrutura de solo, certo? Aqui vocês têm um solo muito bacana e uma boa resistência mecânica também. Então, sempre busque por empresas que forneçam esse tipo de material, que forneçam uma planta baixa específica, que forneça manual de montagem, um datasheet, um material bem preparado. Nós temos, em geral, 5 modelos de estruturas de solo, desde as estruturas simples e lineares, como estruturas mais robustas também, como as estruturas duplas. O modelo linha Forte hoje, que é o nosso carro-chefe, eu acredito que ele fica em torno mais ou menos de 70% das nossas vendas de solo. Essa estrutura ela tem longarinas de 4 metros, pilares de 2,50, então você consegue ter uma boa ancoragem no solo, então uma excelente resistência, e perfis de pilares com 127 milímetros por 50, 5 polegadas. Então ele é bem além do que geralmente o pessoal trabalha no mercado, mas por que a gente chegou nisso? Justamente por conta do dimensionamento. A gente tem um laudo estrutural que mostra que para que tenha uma estrutura de solo com aço, com perfil de aço na base, ele tem que ter essa resistência. Se for menor do que esse tamanho, não passa em laudo estrutural, principalmente em cargas de vento de até 45 metros por segundo. Não passa. Então, não adianta o vendedor falar que passa para vocês, não, mas dá certo, que eu já instalei e dá certo. E daí? E se der um problema? E daí o que você vai fazer? Ainda mais trabalhando em estrutura monopilar, tá? Então, a torção, a vibração, a gente sente bastante. Nós temos um diferencial na nossa estrutura, que também a gente tem, além daquele contraventamento que é colocado entre pilares, nós também temos o contraventamento de longarinas. Quem aqui já viu o barracão pré-moldado, o pessoal faz entre as tesouras um cabo de aço passando de fora a fora para evitar esta torção. Nós trouxemos essa experiência para a estrutura de solo. Então, toda a resistência da carga de vento e vibração, ela tem que passar para a estrutura e não para o módulo, né? O módulo ele não tem que ter resistência estrutural, ele tem que fazer a geração. Quem tem que receber a carga de vento, vibração e resistência é a estrutura.
Linha Robust é uma estrutura que ela tem 6 perfis, é uma estrutura hiperdimensionada, a gente também vende ela em uma proporção um pouco menor, mas caso precise de ter uma estrutura um pouco maior, visualmente ela também seja bem diferente, essa estrutura ela tem 3 perfis de apoio por módulos. Tem alguns fabricantes que especificam isso, tá? Que precisa de ter um apoio central adicional para a questão da resistência. O meu tempo está quase acabando aqui, eu só quero deixar um adendo, pessoal, que eu falei para vocês, como que vocês vão utilizar isso como argumento de venda? Nós hoje estamos num momento que a gente precisa entregar valor para o cliente, a gente tem que trabalhar no benefício. E quando você trabalha na dor do cliente, mas o meu concorrente fez mais barato, mas ele fez mais barato, ele colocou ali um módulo, talvez o mesmo que você está utilizando, mas ele economizou ali 3, 4 mil reais. Vocês sabem hoje que às vezes por causa de R$ 1.000 o cara fecha com outra empresa. Mas quando a gente coloca como argumento de venda, vocês podem pegar o nosso material, abrir na frente do cliente. Olha, o datasheet é assim, 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 esse tipo de material, o concorrente está utilizando, ele não nem te falou que tipo de estrutura. Eu vi esses dias, pessoal, até no Solar de Depressão, quem acompanha o Solar de Depressão vê cada uma, né? Estrutura de madeira, estrutura com eletrocalha, meu Deus, cada uma que aparece que a gente fica arrepiado. Então, assim, utilizem as nossas estruturas, utilizem os nossos materiais, fazemos questão disso, que eu tenho certeza que vocês aí que vieram buscar esse conhecimento hoje, vão alavancar muito os seus negócios. Nós nos vemos aí nos próximos eventos do Fórum GD. Estamos à disposição para atender e passar todas essas informações para vocês. Passe nosso stand, aqui está o meu contato, depois posso também passar o meu cartão para vocês. E a gente está à disposição aí para alinhar novas parcerias. Valeu, pessoal, tudo de bom.